Olha, eu me senti na vontade e de certa maneira, na obrigação de retornar aqui para uma fala sobre um vídeo anterior em que eu comentei que estávamos vivendo uma nova era das trevas, né? Estava me referindo à era da escuridão. Se você não conhece esse termo, era das trevas, foi a era em que nós mergulhamos na profunda escuridão provocado pela Igreja Católica no processo de Inquisição, que viemos a nos libertar disso por volta de 1700, uh, com essa característica que eu estou colocando aqui. Talvez fosse mais benéfico dizer o seguinte: estamos vivendo uma era de muita ebulição, extrema ebulição. Estamos vivendo uma fase que é conhecida dos estudiosos espíritas e dos espíritas como a transição planetária, que é um período que deve se estender até o ano 2052, segundo alguns espíritos, através das comunicações de psicografias de Divaldo Franco e outros psicógrafos de algumas leituras de alguns livros que eu fiz. E nessa era de ebulição, para a transição planetária, perdoe-me novamente, eu estou me recuperando lentamente de uma rinite. Essa era de ebulição foi a era em que Jesus concedeu aos espíritos mais trevosos da Terra sua última oportunidade de reencarnar. Vocês puderam assistir num encontro que houve entre alguns oradores espíritas, em que o Haroldo Dutra faz algumas colocações muito geniais a respeito disso, né? De que esses espíritos trevosos da França, que fizeram, pintaram e bordaram na França, principalmente, todos eles teriam uma chance agora, como a última chance, de reencarnar no planeta Terra, nessa era de ebulição, antes de partirem para a grande migração, o grande translado para o planeta que tem vários nomes, chama-se Nibiru, Hercóbulos, planeta Chupão, planeta X. Isso o próprio Chico Xavier também já comentava durante o período em que esteve conosco, não é? O planeta já não suporta essa carga deletéria dentro do projeto Cristo. Olhe bem a minha fala. Dentro do projeto Cristo, que é o projeto de cristianização da humanidade, é o projeto de colocar tudo no lugar em que tem que ser colocado. A gente entra no primeiro ano da escola, depois segundo, terceiro, quarto, depois, e finalmente cola grau. Então, quem não teve a oportunidade, quem não colou grau até agora no planeta Terra, vai ser transferido de escola, né? É isso que significa transição planetária. E vai para uma escola que seja mais nivelada com os padrões morais que aquele espírito tem. Então, necessariamente, deve ser um planeta menos evoluído do que o nosso. Nós já trabalhamos aqui com tecnologias avançadíssimas, mas existem planetas ainda que não conhecem nem a roda. Então, esses nossos irmãos que não
fizeram muitas coisas boas por aqui, muitas coisas que pudessem ser replicadas, vão para esses planetas, porque lá eles vão ensinar a fazer a roda, por exemplo, né? Já que eles carregam no seu imo, no seu inconsciente, a lembrança da roda, que facilita muitas coisas. Desde que o homem construiu a roda, concebeu a roda, a história da vida mudou. E quando eu falei na Era das Trevas, Galileu, quando disse que a Terra girava em torno do Sol, não era o contrário, ele ia ser queimado na fogueira, que ia de encontro à Igreja Católica. Então Galileu teve que se desmentir, dizer que era mentira dele, que ele inventou aquilo. Então, é por isso que eu vim aqui fazer esse reparo. Então, este momento agora é a era da ebulição. E que, na visão de muita gente, é uma era muito turva. Existem coisas que a gente não consegue compreender, existem coisas que ele não consegue aceitar. A vida não anda para trás. Nós não podemos descartar, jogar na lata do lixo coisas tão maravilhosas que nós já conseguimos construir em termos de tecnologia, em termos de, digamos, de replicação de coisas memoráveis, né? Existe muita coisa linda na Terra, muita coisa bonita, construída pelo homem. O homem de bem. Se você olhar, tem 2 vídeos meus anteriores em que eu falo sobre o homem de bem, que Allan Kardec enumerou 25 itens. Qual é esse homem de bem que deverá morar na Terra? E quando Jesus fez o primeiro discurso para os seus discípulos, ele falou sobre as bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança, qual foi? Bem-aventurados os humildes. Ele fala da humildade, porque herdarão a terra. Espantoso, não é? É claro que o professor aí, o mestre Jesus, estava dando uma primeira plano de aula, ou plano diretor. E o plano de aula é de pedacinho em pedacinho. Quando ele convidou para vir à Terra e foi aceito o nosso querido Francisco de Assis, que nós sabemos hoje que foi uma das reencarnações de Chico Xavier, Francisco de Assis veio, entrou pela porta errada, veio de uma família rica, entendeu que ele teria que fazer o que fez, entendeu que a igreja era a igreja de pedra. Jesus não estava falando de igreja de pedra, estava falando da sua história, da história do cristianismo na Terra. Mas Francisco fez uma obra maravilhosa, gigantesca, né? Mas, desculpem, a confusão continuou. E hoje parece que está maior ainda, porque as coisas vão se sucedendo assim de maneira tão abrupta. Chama-se finais dos tempos, né? Sim, nós estamos nos finais dos tempos. Essas coisas abruptas deixarão de existir em algum momento, mas nessa fase de transição planetária, sabe quando alguém chega de manhã no escritório, que liga a luz da sala e tem um monte de rato caminhando? O que é que esses ratos fazem? Corre para tentar se esconder, entra por debaixo da prateleira, o outro está mordendo o queijo, vai. Nós estamos nessa fase. Desenhando aí para você
a situação planetária. Mas o chefe veio para botar ordem na casa. O chefe, o cara que é bom. Todos nós somos pequeninos. Que eu falei isso ontem também, anteontem. Deixai vir as minhas criancinhas, né? A grande metáfora de Jesus, né? Uma delas, as criancinhas somos nós, ainda que não temos capacidade de discernimento do que é uma luz, do que é uma treva. Estou eu aqui me penitenciando com vocês. A gente às vezes troca as palavras por questões linguísticas, por questões emocionais, enfim. Mas ele disse, deixe, venha minhas criancinhas. E na medida do possível eu tento me aproximar dele. Porque eu sei que ali mora todo o poder, toda a verdade, o equilíbrio que nós necessitamos para o dia a dia. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em teu coração, em tuas decisões. Muita paz.